Então, senhores, como a gente falava aqui, é também possível a figura da adjudicação, né? A adjudicação é quando o credor ele utiliza o crédito, o valor do crédito que ele tem para poder ficar com o imóvel, com o bem penhorado, oferecendo crédito para liquidação do valor e, obviamente, encerramento da execução. O que vai acontecer, como eu dizia, é que o juiz irá analisar se o valor do crédito é suficiente ou não, e nesses casos o juiz pode homologar a adjudicação ou o juiz pode ainda determinar que o credor, né, o reclamante, por exemplo, complemente o valor da oferta, deposite mais um determinado valor e aí ele fica com o bem, é o que a gente chama de adjudicação. Se o bem for vendido no leilão, o nome é arrematação, né? Isso a gente já conhece, já sabe, é quando o bem é comprado no leilão. Então, é assim que se finaliza a execução trabalhista. Só lembrando aqui que quando a gente fala em atos de ultimação, haverá, obviamente, o pagamento, né, de todas as parcelas. Se houver saldo, senhores, devedor, aí todo esse processo de execução será repetido até que os valores arrecadados no processo sejam suficientes à quitação do débito, né? É possível ainda que haja o não pagamento, né? Por óbvio que a execução seja frustrada. Nesse caso, o processo vai ser arquivado, a parte pode desarquivá-lo, mas tem que ficar atento para a figura da prescrição intercorrente, né? Porque, eventualmente, se o processo ficar parado pelo prazo da prescrição intercorrente, que nós estudamos lá no início do semestre, aí o processo pode prescrever. Nós até falamos alguma coisa sobre isso, né, Domingos, ontem, sobre a questão da prescrição intercorrente. E aí, se você não tomar as medidas cabíveis para que o processo tenha andamento normal, essa pretensão do crédito executivo, ela pode ser objeto de prescrição, né? Então a gente tem que ficar atento para essa figura da prescrição intercorrente. Essa prescrição intercorrente, ela não existia no processo do trabalho até a reforma trabalhista, né? Essa prescrição, ela veio com a reforma trabalhista. E a gente também não deve confundir a prescrição intercorrente com a prescrição da ação de execução. A prescrição da ação de execução, por força daquela súmula 150 lá, ela prescreve no mesmo tempo previsto para a prescrição do crédito, do direito trabalhista. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre quando o processo ele fica parado em razão, né, em virtude de inércia do exequente. Quando o exequente tem que promover algum ato processual e, efetivamente, o exequente é intimado para praticar o ato, mas ele, por mais de 2 anos seguintes, né, por mais de 2 anos ininterruptos, ele permanece inerte. Aí sim, aí é que poderá ser pronunciada a prescrição intercorrente. Então, você está lá, parou de movimentar a sua execução, o juiz te intima para você, por exemplo, apresentar meios para o prosseguimento da execução, prosseguimento regular da execução, você não o faz. O que o juiz faz, então, vai aguardar os 2 anos, se ninguém fizer nada, desde que o devedor argua no processo o transcurso dos 2 anos, com o processo parado, sem prática de nenhum ato, por inércia do exequente, o devedor pode arguir, pedir, né, para que seja pronunciada a prescrição intercorrente, e aí o juiz, obviamente, vai julgar extinto o processo de execução. Então, esse é o cuidado que se precisa ter. Mas é fato que esses atos de execução, eles vão sendo repetidos até a quitação total do débito. Uma outra questão que é importante a gente dizer é que no Código de Processo Civil existe o artigo 916, que é aquele artigo que prevê a possibilidade do exequente parcelar o pagamento da dívida no momento dos embargos. Não sei se vocês vão lembrar, mas no CPC, o artigo 916, ele fala o seguinte: no prazo dos embargos, o devedor ele pode reconhecer a dívida, né, depositar 30% do valor dessa dívida, e aí dívida total, custo, honorário, despesa, tudo, né?
e o restante dividir em 6 parcelas, ok? No processo do trabalho, isso é complicado, não há uma compatibilidade direta do artigo 916 por uma questão muito simples, porque no prazo dos embargos, para que você ofereça o próprio embargo, para que você discuta parcelamento, você precisa garantir o juízo. Então, há uma dificuldade prática, porque se você vai parcelar para pagar para frente, pode significar que o juízo não está garantido. Então, muitos juízes entendem pela não aplicação, né, do artigo 916, justamente porque na figura da execução seria necessária a garantia do juízo. E o parcelamento implica em pagar a prazo, não há garantia. Então, há uma discussão, né, nesse aspecto. Porém, o Tribunal Superior do Trabalho, logo que teve o novo Código de Processo Civil, o Tribunal Superior do Trabalho ele lançou, publicou uma IN, uma instrução normativa, que é a instrução normativa número 39 de 2016, e nessa instrução normativa ele autoriza a aplicação subsidiária do artigo 916. Então, existem casos que a gente consegue fazer um parcelamento da dívida trabalhista dessa forma, desde que se garanta o juízo. Se você garantir o juízo e quiser fazer a tentativa de pagar 30% em 6 parcelas, haverá possibilidade, já que a instrução normativa autoriza os juízes a fazer. A questão toda vai ser a discussão sobre efetivamente garantir ou não o juízo. Se o juízo está de fato garantido ou se o juízo não está garantido, tá certo? Então, senhores, como é que vai funcionar? Quitado todo o processo, haverá extinção, né, do processo, vai ser feito o lançamento das quitações, vai ser feito os recolhimentos previdenciários, vai ser pagas as despesas como perito, etc., e o processo será extinto, né? E aí, obviamente, quando a gente fala extinto, conjugamento do mérito, o processo vai acabar, nenhuma pendência restará. Se a dívida não for quitada, aí você pode ficar arquivando, desarquivando, arquivando, desarquivando, com cuidado para não ocorrer prescrição. Seja prescrição da execução, seja prescrição intercorrente, ok? E o processo vai tendo seu trâmite até que ele se liquide, até que sejam todas as matérias pagas. Se por acaso ficar comprovado que não há possibilidade de pagamento, a execução for frustrada, não houver meios ao recebimento, não houver patrimônio do executado para garantir a dívida, o que vai acontecer é que o nome do devedor pode ser protestado, igual você protesta um título, uma nota promissória, por exemplo, no cartório, né, de protesto, e ainda vai constar do BNDT, que é aquele que a gente falava ontem do Banco Nacional de Devedor Trabalhista, né? O BNDT, os devedores trabalhistas, eles ficam negativados nesse banco e eles sofrem impedimentos, por exemplo, de negociar com o Estado, de participar de licitação, entre outros tantos, além da negativação de crédito. Então, é assim que funciona a nossa execução trabalhista. Os senhores veem que a execução trabalhista ela é muito próxima do processo civil e não é à toa. Quando foi feito o Código de Processo Civil, a nova edição do Código de Processo Civil, em 2015, ele trouxe para o processo civil muitos institutos que a gente já utilizava no processo de trabalho. O exemplo maior é o Bacen-Jude, né? Aquela história de fazer bloqueio de valores em conta, que já era utilizado na Justiça do Trabalho há mais de década, quando veio para o processo civil. Então, muitas coisas do processo civil e do chamado cumprimento de sentença ou execução do processo civil, desde 2015, vêm e foram, vamos dizer assim, copiadas, né, extraídas da própria execução trabalhista, ok? Por isso essa semelhança toda. Mas não é o trabalhista que copiou, não, é o processo civil que chegou perto do processo do trabalho, né? Trouxe mais efetividade, mais celeridade, etc. Ok, senhores? Aí eu vou abrir agora para a manifestação dos senhores, se tiverem alguma pergunta sobre a matéria, o resto a gente vai conversando daqui a pouco. Daniela, alguma pergunta aí? Quando ontem o senhor dizia a questão até dos embargos protelatórios, né? Hoje. Porque eu estava pensando em outra coisa de ontem. Beleza. Quando o senhor falou do banco dos BNCD. BNDT. Isso. Quando o juiz interpreta, né, que esses embargos são protelatórios, ele, vê se eu entendi certo, ele já pode declarar a execução direto? Veja bem, o embargo, quando o embargo é ofertado, já está em execução.
Não, sim, mas eu digo, por exemplo, porque pode ser que o embargante está fazendo simplesmente para ganhar tempo, Sim, veja né? bem. Olha só, quando é que pode oferecer embargos? Qual a primeira Quando condição para oferecer aqueles embargos? requisitos. Isso, mas qual que é a principal deles? Não é garantir o juízo? Garantir o juízo, é. Isso. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que você interpõe um embargo intempestivo, fora do prazo. O prazo é 5 dias. Você interpõe o embargo no 10º dia, ok? Uhum, Ele é intempestivo. certo. O juiz vai rejeitar liminarmente. Ele vai dar uma decisão deixando de receber seus embargos, concorda? O Correto. que você pode fazer? Não sei. Entrar com o quê? Com recurso. Não é uma decisão? Quando ele deixa de receber seu embargo, ele não está proferindo uma decisão em relação aos seus embargos em sede de execução? Sim. Das Uhum. decisões proferidas em sede de execução, independente se com julgamento de mérito é decisão proferida em execução, eu posso entrar com o quê? Então, com recurso, Agravo de instrumento. petição. Acabamos de falar dele aqui. Agravo de petição, é que o senhor falou que a Agravo de resposta petição. Então, é o seria seguinte, o juiz proferiu decisão em fase de execução, contra essa decisão cabe o quê? Agravo de petição. agravo de Entrei com embargo. O juiz falou que Ah, verdade, está aqui. Isso. Entrei com embargo. O juiz falou que ele é protelatório, não recebeu liminarmente, falou que ele é intempestivo, falou que a matéria não é objeto de embargos, não garantiu o juízo, qualquer coisa o juiz falou. Não aceitou. Agravo de petição. O juiz Eu até anotei aqui. Pode Eu falar. até anotei aqui para impugnar o processo, né, nas fases de execução, eu anotei aqui agravo de petição mesmo. Então, ó, juiz aceitou os embargos, abriu vista para o embargado. Embargado manifestou. Juiz julgou, deu decisão. Posso entrar com o quê? Agravo de petição. Proferiu decisão em sede de execução, agravo de petição. Então, se o juiz deixa de receber o embargo por qualquer motivo, significa já está em execução, já foi garantido o juízo. Se eu não concordar com a decisão dele, com ou sem julgamento do mérito, desde que seja decisão, eu vou interpor agravo de petição. Agora, se meus embargos de fato forem protelatórios, o risco é eu tomar multa. Né? Aí eu posso tomar aquela multa que o senhor falou que vai para o embargado, né? Isso, aí para o embargado, para o exequente. Ó, aí o que vai acontecer? Vou tomar uma multa porque o embargo foi protelatório. Vou fazer um agravo de petição, se seguir a mesma linha de ser protelatório, o que vai acontecer no agravo de petição? Eu corrijo de tomar outra multa. Entendeu? E vai só somando as multas. E, regra geral, essas multas podem ir de 1% a 10%. Numa execução, por exemplo, de R$100 mil, se você tomar uma multa de 5% no agravo, 5% no embargo, 5% no agravo, por exemplo, você aumenta em 10% a outra execução. Então, tem isso veio depois da reforma? Oi? Essa multa veio depois da reforma? Não. Na Justiça do Trabalho, essa multa ela já existia, porque a prática de ato protelatório ela é equiparada e reconhecida pelo direito do trabalho como sendo algo de litigância de má-fé. Mas ela vem da sede da execução de forma explícita com o novo CPC, entendeu? E aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho. Então, na verdade, ela só deu mais força ao processo trabalhista nesse aspecto, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Beleza. Só uma dúvida, essa multa é cumulativa ou não? Cada multa de 10% é em cima do valor da decisão? Sim, ou é do valor da decisão? Exemplo. Você está tomando multa, ele é cumulativo ao anterior. Isso, vou te dar um exemplo. Olha só. Todo o valor que é apurado no processo, ele tem uma referência. Lembra quando vocês estudaram direito material? Não estou falando da minha matéria no processual, não. Estou falando lá do 6º período, deve ter sido nosso mestre Vassalli, que deu aula para vocês. Né? Direito material. Isso prévio, das terceiras, férias, lembrou? Ó, toda parcela trabalhista, ela tem que ser discriminada, não vale a complessividade, né? Você não pode pagar por conta. R$1.000 a título de direito trabalhista, não é. Nós já aprendemos e já sabemos isso desde sempre que é necessário especificar a parcela e o valor. Exemplo,
2 dozeavos de 13º salário no valor de X, não é assim que é a parcela trabalhista? Então, essa figura aí, nós vamos transportar ela para a ideia do processo, só para justificar, para vocês fazerem um correlato aí e traçar um paralelo, para entender o seguinte: quando eu vou fazer a apuração no processo, eu também vou discriminar as parcelas. Então, eu tenho lá parcela trabalhista, X, juros, X, custas processuais, X, honorário de perícia, X, honorário de sucumbência, X. Então, eu vou discriminar. Da mesma forma, Domingos, eu vou discriminar a multa. Então, por exemplo, a multa ela vai ser sobre o valor das parcelas apuradas naquele momento. Vou te dar um exemplo agora, para você entender. Literalmente, para você entender, desenhar, tá? Porque várias multas. Ó, fiz o embargo de declaração protelatório. Teve a sentença, entrei com o embargo só para ganhar tempo. Sabia que meu embargo não é? Entrei. O juiz deu a multa de 1% sobre o valor da condenação. Então, vou pegar a sentença, quando eu for fazer o cálculo, vou apurar quanto que foi o valor da sentença. Ele vai ter uma multa lá, ele vai ter assim, ó, no cálculo. Multa, embargos, declaração, 1%, protelatórios. 1% do valor, lá vai estar o valor, ok? Prosseguiu o processo, tá? Chegou lá no TRT, acordo, eu entrei com outro embargo. Outra vez o embargo foi protelatório, vou ter uma segunda multa. 2% dessa vez, porque já tive uma primeira. Então, eu tenho uma multa de 1% lá na sentença, agora eu tenho uma multa de 2% no acordo. Estou na execução, entro com embargo protelatório, tomo uma multa lá de 5%. Tudo sobre o valor da sentença. Então, vai chegar, vai calcular o valor da execução, aí vai ter 1%, a execução deu, para ficar fácil aqui, 100 mil. Então, eu vou ter lá multa de embargo da sentença, do embargo protelatório contra sentença, 1%, R$1.000. Multa de embargo protelatório, acórdão, 2%, R$2.000. Multa de embargo protelatório na execução, 5%, R$5.000. Então, elas não são cumulativas multa sobre multa, mas elas são cumulativas no sentido de que são apuradas e somadas. É isso? Uhum. A base de referência é a sentença. Em regra, os juízes... O valor de base de cálculo é em cima do valor da sentença. Em regra, os juízes colocam 1% do valor devido, né, do débito. O débito é aquele valor apurado. Agora, tem juiz que coloca 1% sobre o valor arbitrado, tem juiz que coloca 1% sobre o valor dado à causa, mas a maioria é 1% sobre o valor devido. Entendeu? Você deve 100 mil, 1% sobre 100 mil. Perfeito. Ficou claro? Tranquilo. Beleza. Mais alguma coisa aí? Gabriel? Tranquilo aí? Sem alteração. Tranquilo. Beleza. Arthur, você consegue ouvir a gente aí, velho? Não sei se você está com áudio. Tranquilo, Arthur mandou no chat, fica tranquilo. Ele mandou no chat. Beleza. Hendrix, você que até pintou o cabelo para assistir aula, velho. Se for para aparecer, tem que aparecer pelo menos bonito. Não, mas você... rapaz, então não sei se funcionou não, viu, velho? Ixi, rapaz. Aí tá difícil. Não vai ser eu que vou te dar essa notícia, não. Vou ver se algum colega vai ter coragem aí. Eu, infelizmente, não posso. É aquele ditado. Se eu ganhasse R$1 toda vez que alguém fala que eu sou bonito, eu teria R$1, né, mano? Você teria o quê? Eu teria R$1. Segundo minha mãe, eu teria R$1. Você sabe, que o sonho de todo homem é ser bonito, igual a mãe dele fala que ele é, ser rico, igual os amigos dele acham que ele é, e ter o tanto de namorada que a mulher dele acha que ele tem, você sabe, né? E aí, velho? Processo de trabalho. Essa bobagem ficou gravada aí. Foda. Processo de trabalho. Sobre o artigo 916 do CPC, falou que dá a garantia de 30% do juízo, que não se utiliza tanto na Justiça do Trabalho, porque não garantiria o juízo, correto? Você está falando sobre a aplicabilidade do processo trabalhista, é isso? Só para eu completar esse raciocínio. Exatamente. Porque lá no processo, no CPC, ele é possível no prazo dos embargos, né? Então, assim, a redação dele, ela é no sentido de que, no prazo dos embargos, você pode reconhecer o débito. Você pode garantir o juízo.
no prazo parcelar em do processo 5 civil. Só para a gente separar aqui, ó. Lá no processo civil, eu reconheço o débito, eu realmente devo esse valor, então não posso discutir o valor, beleza? Reconheço o valor, faço um depósito de 30%, e aí lembrando que o reconhecimento do valor é com custas, com honorário, valor fechado, ok? Valor total da execução. Deposito 30% e peço parcelamento do saldo em 6 parcelas, né? Só para a gente lembrar aqui, correto? Lá no processo civil. Lembrando que quando eu vou parcelar em 6 vezes, essas 6 parcelas, elas têm que ser atualizadas, acrescidas de correção monetária e de juros, correto? Sim. Beleza, agora vamos falar da sua pergunta aí. No processo de trabalho, é isso que você quer saber. Isso. No processo de trabalho, porque está até aberto aqui, tem uma certa garantia utilizar esse artigo 916, porque ao vencimento antecipado, se parar de pagar, eu até esqueci a dúvida. Não, peraí, fala de novo que eu não entendi. Você esqueceu o quê? Eu até esqueci a dúvida aqui, estava prestando atenção no que eles estavam falando. Não, deve ser sobre a questão da garantia, da utilização dele com a garantia, não? Porque os 30%, lembrei. Aplicado isso na Justiça do Trabalho, ainda se mantém a regra de que os bens que podem ser penhorados ou não poderiam ser vendidos, o devedor não poderia vender os bens, porque ainda está sob o efeito da penhora, ainda é garantido os 30%? Vamos lá. Porque se ele deixar de pagar uma das 6 parcelas, há o vencimento imediato e a multa de 10%. Então, volta ao estado anterior da garantia de 30%. Tá. Durante o pagamento dessas 6 parcelas, ele ainda estaria sob o efeito da penhora? Beleza. Da penhora e da execução? Tá, beleza. Vamos só dividir algumas coisas aqui, tá? Vamos por parte aqui. Olha só. Primeira coisa, velho, para a gente poder trabalhar com essa figura aí do parcelamento. No processo do trabalho, quando eu falo da possibilidade de aplicação do 916, como eu falei aqui, a gente tem uma previsão específica, que é uma previsão da Instrução Normativa número 39 do TST, que foi uma instrução normativa publicada logo após a vigência do novo CPC, ok? Então, o que o TST fez? Ele manifestou no sentido de quais seriam as inovações, vamos falar assim, as novas, as alterações do CPC que seriam aplicáveis ao processo do trabalho, beleza? Você vai encontrar, né? Você vai encontrar vários autores que definem que essa aplicação do 916 só pode ser aplicável se for execução de título extrajudicial, certo? Por quê? Porque esse artigo 916, ele fala no parágrafo, acho que 7º dele, teria que olhar aqui agora, se tiver como olhar mais fácil aí para mim, mas ele fala lá que é aplicável essa regra, não é aplicável essa regra no cumprimento de sentença, beleza? É isso mesmo. Salvo engano, tá? É porque eu estou sem a referência aqui agora, mas vamos lá. Eu estou puxando aqui, por isso que eu estou tentando lembrar. Mas é isso mesmo, está até aberto aqui. É isso mesmo, né? Parágrafo 7º fala que não se aplica cumprimento de sentença, não é isso? Exatamente. Tá, e aí vamos lá, porque eu quero chegar onde você está aí. Então, o que acontece? Só fazendo um raciocínio anterior para a gente entender. Então, essa instrução normativa, do TST, depois se você quiser puxar ela aí também na internet, você vai conseguir. Ela autoriza a aplicação, ela reconhece a aplicação subsidiária do artigo 916.
mas ela não faz essa ressalva, a instrução normativa do TST. Quem faz a ressalva é o CPC. Tá bom? Tá claro aí? Tá. Então, para que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando se aceita a aplicação do 916 no processo de trabalho, para aqueles juízes que seguem essa recomendação da instrução normativa do TST, em regra, eles se preocupam com a garantia, porque, veja bem, para apresentar embargos, eu não tenho que ter garantido o juízo? Sim ou não? Sim. É o que falou 884. Garantida, né, a execução, então tem que garantir o juízo. Então, se eu quiser utilizar o parcelamento, por uma aplicação analógica, né, fazendo aí uma comparação de objetivo jurídico do legislador, vamos falar assim, eu, para poder parcelar, eu também tenho que ter a garantia do juízo, porque não justificaria eu parcelar uma dívida para não pagar. Então, o que vai garantir que eu vou pagar seria a garantia do juízo. Copiou aí? Até aí está tranquilo? Dentro desse raciocínio, Hendrix, os juízes entendem que se eles liberarem a garantia do juízo mediante o parcelamento, eles, em tese, colocariam em risco o processo, né, de sofrer, por exemplo, uma fraude. Imagina que, por exemplo, a pessoa ia lá, utilizaria isso aí, pagaria 30%, venderia um bem, por exemplo, aí o terceiro de boa-fé compraria um bem, lá vai você discutir o processo, entendeu? Então, a ideia é que, efetivamente, você possa parcelar. Mas a regra seria a mesma do embargo. Você, para embargar, você não tem que garantir o juízo? Então, para parcelar, teoricamente, você teria que garantir o juízo também, tá certo? Apesar da instrução normativa não fazer ressalva, mas aí está muito mais ligada à segurança jurídica e à possibilidade de aplicação analógica em razão do artigo 884, garantida a execução, você pode oferecer embargos. Você pode parcelar no prazo de oferecer embargos, é o que o 916 fala. Se você tiver facilidade de ver ele aí, só confere para ver se eu não estou falando alguma coisa diferente, que às vezes a gente pode esquecer, porque é muita coisa na cabeça, mas, salvo engano, o artigo 916 ele é claro em dizer que no prazo para oferecimento dos embargos, eu acho, ele fala assim. No prazo para embargos. Isso, então veja bem, no processo de trabalho, se você está no prazo para embargo, significa que antes do prazo, para abrir o prazo, porque o prazo inicia não é com a garantia do juízo, então no processo de trabalho, se você está no prazo para oferecer embargo, você já está com o juízo garantido, entendeu ou não? Ah, entendi. E aí o raciocínio seria a ideia de que manteria garantia até a quitação do parcelamento. Aí só um detalhe, quando você fala sobre vencimento antecipado das parcelas e multa, aí seria caso de acordo. O 916 não é caso de acordo. Mesmo que o exequente não queira o parcelamento, o devedor pode pagar na marra. O que o devedor faz? Ele deposita 30%, pede o juízo do parcelamento e vai depositando as parcelas. O exequente não concorda, mas ele paga as parcelas com correção monetária, com juro, tá certo? E aí não depende o 916 fala, caso ele não pague, no não pagamento que gera vencimento mais multa. Sim, mas aí eu falo no sentido de não pagamento cumprir, né? Parcelamento. Não cumprir. Mas só que essa multa lá, é porque a multa trabalhista ela é um pouquinho diferente, porque eu acho que a multa lá é 10% sobre o valor da parcela. Não é no 916 ou não? O valor 10% sobre as não pagas. No valor da parcela que não for paga, né? Seria só o devedor. É isso? Exatamente. Sim. Mas eu falo porque no processo de trabalho, quando a gente faz acordo, por exemplo, a gente faz o vencimento antecipado das demais, coloca multa de 50%, mas aí seria um acordo. No caso do 916, isso vai ser aplicado independente da vontade do exequente, do credor, entendeu? Uhum. Aí, o que a gente tem presenciado na prática, como eu disse, a instrução normativa ela não é clara, mas o que a gente tem presenciado na prática é que vai manter a garantia, até o pagamento da última parcela, só libera depois, entendeu? Para não favorecer a fraude. Senão perderia o sentido da garantia, entendeu? Entendi. Beleza? Beleza. Ficou respondido? Eu imaginei que fosse essa questão mesmo para evitar fraude, porque... Senão eu vou lá, faço acordo, limpo o patrimônio todo e começo tudo de novo. Aí perderia o sentido. Deixa de pagar. E ainda ficaria barato, porque eu só tenho um acréscimo de 10%. Melhor do que um embargo protelatório, às vezes.
Entendeu? Sim. Beleza? Beleza. Senhores, mais alguém aí quer falar alguma coisa? O Arthur falou que está tranquilo, a Daniela já falou, Domingos, estamos tranquilos então? Muito bem, com essa aula de hoje a gente finaliza, senhores, o nosso programa, né, em termos de meta, de disciplina. Eu queria aqui agora registrar um agradecimento dos senhores e dizer que eu vou permanecer à disposição dos senhores para aquilo que for preciso, tá certo?